na sintonia 87.9 da FM Cultura. Você está no programa Revista em Foco, na companhia do seu comunicador Erlito Freire. E hoje, entrevistando aqui Lindomar de Oliveira, marketólogo, escritor. E um dos temas hoje é um livro escrito por Lindomar de Oliveira, que é Sua Excelência, o Candidato. Nós vamos falar sobre esse livro de Lindomar de Oliveira. Preparado, Lindomar? Sim, Ernesto, estou preparado. O livro foi lançado quando, Lindomar? Erlito, o livro foi lançado em 2004. Na verdade, fez uma tiragem única. Você tem como enumerar essas 23 questões? Estão inseridos. O primeiro passo do candidato que quer ser candidato, ele tem que ser filiado ao partido. Se você aí que quer ser candidato a vereador, a prefeito da sua cidade e até presidente da República desse país, por que não? Todo cidadão tem esse direito. Diga aí quais são os passos. Como eu estou te falando, então o primeiro passo, ele tem que ser filiado a um partido político, porque no nosso país, esse é o primeiro passo, na verdade. Agora, pontos que na época eu fiz eram, você tinha que se filiar a um partido, você tinha que ter uma noção de marketing político, marketing eleitoral, você tinha que ter uma noção como trabalhar realmente a mobilização com as pessoas, com os ativistas, como você realmente obter recursos para se trabalhar a campanha, enfim, era um leque, digamos, de opções que na prática se trabalha ainda hoje, né? Então você tem, todo político tem que ter, faz uma pontuação de atividade de trabalho. Então o livro realmente foi isso mesmo, foi esses itens de trabalho, né, onde a gente pudesse, de uma maneira mais calma, e daí colocando e abordando no livro as 23 questões interessantes. Quer dizer que o candidato que leu esse livro, que seguiu esse livro, ele tinha uma base no qual ele tinha como alcançar o seu objetivo? Tinha, sim. Na verdade, o livro é um milagre. O bom candidato, na verdade, ele tem que se trabalhar, primeiramente, o marketing pessoal. Então, esse marketing pessoal, o nome... Cuidado pessoal. Cuidado pessoal do candidato. Então, a boa aparência. A boa aparência, o relacionamento que você tem com as pessoas no teu cotidiano, nos teus grupos, enfim, como você se comporta, você se preocupar, inclusive, não só com a aparência, mas se preocupar com o que o vizinho, o eleitor, a opinião pública fala de você. Então, esse cuidado pessoal, esse marketing pessoal, é um dos primeiros itens que tem que se trabalhar. Como está vestido. Né? Enfim. Inclusive, a questão de como está vestido, ela passa por vários trâmites. Não significa dizer que você tem que estar bem vestido. Vamos supor, você mora numa comunidade e você representa aquela comunidade, e lá é uma comunidade carente, e você de um momento para outro é um candidato carente e aparece nessa comunidade de paletó de uma hora para outra, isso não é bem visto. Isso, real, você tem que ter real. E já de outra forma, se você é um profissional de marketing, você é um advogado, de paletó, que trabalha muito bem vestido, e só porque é numa época de política você quer demonstrar que não é, você passa a andar esporte, então aí essas duas opções demonstram que o candidato mudou, e ele mudou a característica, e o povo fica atento. Exatamente. Então, isso eu abordei no livro, né? Porque na verdade, eu tenho certeza absoluta que o vencedor de uma eleição, ele é, acima de tudo, um persistente naquilo que ele acredita e naquilo que ele quer fazer. Porque veja só, não é de uma hora para outra que você acorda e diz, hoje eu vou me candidatar a vereador. Não, de maneira alguma. Ele acordou naquele dia dizendo que se candidatar a vereador com base em alguma coisa, uma base muito sólida, num processo construtivo que ele tinha anterior. Ele era uma liderança, ele participava de um grupo, ele construiu algo que o permitia
que ele acordasse naquele dia e dissesse, não, eu quero ser candidato. Porque não faz sentido da hora para o cara acordar e dizer que quer ser candidato. Às vezes porque se indignou com alguma coisa. Com alguma coisa, não. De maneira ele quer tentar resolver o problema enveredando por esse caminho. O grande problema, na verdade, do nosso país, que é um problema cultural, social, né? Problema social. Então, isso, a política no nosso país, ela é feita em cima do problema social. Ela desencadeia uma série de fatores que muita gente se aproveita em cima desse tema e trabalha politicamente, né? Então, lamentavelmente, é feito dessa maneira. E o candidato, quando realmente pensa em se candidatar, um dos grandes fatores, ou seja, não academicamente falando, mas na prática, ele faz todo o seu caminho em cima do social, ou seja, não, eu vou ser candidato a vereador lá no meu interior, por quê? Porque ele tem um serviço prestado. Que serviço prestado, cara, digamos, né? Por quê? Porque durante 4 anos, o cara está na comunidade dele fazendo favor disso, fazendo favor daquilo, levando isso para aquilo, levando isso para aquilo, dando dinheiro disso, daquilo, enfim, como eu estou te falando. É uma questão social, Elito. Isso é fato, já vem de muito tempo. Então, essa grande característica dessa necessidade que houve desde então... A questão do assistencialismo. Do assistencialismo. Então, houve essa troca. Então, a política, infelizmente, no nosso país é feita dessa maneira. Mas eu não queria entrar nesse mérito. Né? Mas só para fazer esse contexto maior, para que nós possamos falar de um dos grandes males desse país e fazer uma conclusão, já que a gente está falando de Brasil, um dos maiores problemas do país é a má distribuição de renda. O Brasil é um país rico, mas a renda é muito mal distribuída. O estado de São Paulo é um dos estados mais ricos, se não o mais rico, que concentra mais de 40% da riqueza do país. E, no entanto, o estado do Ceará tem apenas 2% da riqueza do país. Fosse colocado essa riqueza em prol de uma boa distribuição de renda, com certeza esse país tinha um crescimento bem mais acelerado. Olha, na verdade, Lito, eu também concordo com você com relação a essa questão da distribuição de renda, né? Mas o mais interessante é que ele, o candidato, o bom político, na verdade, ele constrói a sua candidatura antes de ser candidato. É como você é muito simples quando você já descobre menino que quer ser advogado. Então você, por quê? De alguma maneira você descobriu que quer ser advogado. Por quê? Numa roda de conversa você soube conversar de uma maneira com o seu coleguinha, enfim. E o político não é diferente. Ele estrategicamente já vem plantando, já vem, eu vou ser político, tal, aquela coisa. Isso seria, no caso, um dos caminhos que se trabalha a política. Agora existem outros que a gente pode muito bem citar aqui, que a política ela faz com que você, da mesma forma como vem aquela história de qualquer profissão de pai para filho, a política também não é diferente, né? Isso é muito comum, o pai, o avô, bisavô, fazer com que as suas gerações futuras também acabem entrando no sangue, na veia sanguínea, a questão política, e eles herdam de maneira muito simples, né? E já fácil de se trabalhar a questão política, e são, digamos, candidatos natos, né? Os candidatos que não teriam dificuldades de maneira alguma dentro do seu quadro de campanha eleitoral por conta disso, né? De hereditariedade. Exatamente, quanto que outros teriam. Mas enfim, o bom candidato, na verdade, ele tem que ter essa preocupação. Tem mais um item que nós estamos esquecendo. Existe também o candidato momentâneo, né? O candidato do momento. Por exemplo, o candidato que participa de um Big Brother. Não vamos nem por aí, mas vamos falar de uma explosão de votos chamado Tiririca. Foi um candidato do momento que aproveitou o seu ensejo, a sua mídia e enveredou por a política, e aí está
E graças a Deus, parece que está dando aí um show. Eu acredito muito que eu não sei como é. Esse foi um candidato de momento. Como também aconteceu aqui, outro candidato de momento, a vereadora Débora Soft. Também foi uma candidata de momento. Ele é o candidato a votar. Por que ele é votado? Então, também no livro abordo sobre esse assunto. Então, o voto, ele é trabalhado de várias maneiras. O eleitor vota de várias maneiras. O eleitor vota de qualquer jeito, digamos assim. E uma das maneiras em que o eleitor vota, ele vota, digamos, não consciente, vota inconsciente. Outra maneira que o eleitor vota digamos, ele vota, infelizmente fato, me entristece dizer isso, mas ele vende o voto. Então, ou seja, existem várias maneiras onde o eleitor vota. São fatores que se chegam a fazer com que o candidato receba aquele número extraordinário de votos. Na verdade, o nosso eleitor tem vários perfis, certo? Tem vários perfis, como eu citei antes para você. Então, digamos que o Tiririca tirou 1.300.000 votos, para ser bem sincero, eu acredito que 90% desse 1.300.000 votos foi de um único perfil de eleitor. O Tiririca não fez, ele não tinha, digamos, um trabalho social, politicamente anterior que o credenciasse. E nem político. Ele não tinha. Então o que acontece? Ele tinha apenas um nome na mídia. E o nome na mídia dele é um nome expressivo, digamos assim. Tão forte, mas era um nome expressivo que você pudesse escancarar, bem na prática mesmo, de palhaço. Por quê? Porque é muito fácil no Brasil, infelizmente, Lito, eu até também me entristece em dizer isso, o político nesse nosso país, ele tem uma característica muito pejorativa, né? Eu lembro até de uma frase, eu acho que foi do Ciro Gomes, que ele foi eleito, por sinal de uma votação muito boa, mas ele não foi um político de momento, né? Que ele tirou mais de 600.000 votos aqui em Fortaleza. Porque essa eleição agora para não, na eleição de 2006, que ele tirou mais de 600.000 votos, então o Ciro Gomes, ele já tinha sido governador, ministro, enfim, aquela coisa, e fazia com que aqueles 600.000 votos realmente fossem reais, ao contrário do Tiririca e ao contrário, enfim, da Débora Soft e de outros candidatos, como a Inés. Mas, enfim, esse perfil do eleitor, esse que eu citei de 90% que votou no Tiririca, ele é um perfil único. Ou seja, é aquele candidato, aquele eleitor, que para ele tanto faz votar no Tiririca, votar no Maluf, votar no PT, votar na direita, na extrema direita, votar em ninguém. Então esse eleitor, ele é aquele eleitor, eu não diria eleitor de anarquia, né? Mas eu diria aquele eleitor que não acredita de maneira alguma em que haja um trabalho sério do político brasileiro. E não tem preocupação com o futuro. Não tem preocupação com o futuro. Então ele vota no Tiririca. Então 90% daquele 1.300.000 votos foi nesse perfil de eleitor. Se por acaso o Tiririca agora, né, nesses 4 anos, ele fizer um trabalho dentro do legislativo, dentro de todo um processo, criando projetos de leis, enfim, todo um trabalho legislativo interessante para o Estado de São Paulo, no qual realmente ele foi eleito deputado federal, e fizer uma base eleitoral dentro do Estado de São Paulo, na próxima eleição seguinte, poderá, eu acredito, eu não sou cientista político, mas eu acredito que ele terá uma votação muito boa, mas ele não vai ter 1.300.000 votos. Por quê? Porque aquele perfil de eleitor que votou nele no 1.300.000 já não vai mais encontrar no Tiririca aquele desencargo. Talvez vai votar em outro. Vai votar em outro. Que esteja na mídia também. Esteja na mídia ou que é qualquer uma outra coisa. Então ele não vai ter. Agora, se ele tiver, ele faz. Um bom trabalho, estou te falando, né? Mas se não, não faz. Ok, Vitor. Voltamos já.